Olá pessoal, eu sou o Marco, professor de Química, e hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas explicações a respeito da separação de misturas, tá? Toda substância, toda matéria que é encontrada na natureza, ela é encontrada em misturas. Então, por isso é muito importante os processos e os procedimentos de separação das misturas, ok? Como vocês já viram na aula anterior, as misturas elas podem ser homogêneas, como elas também podem ser heterogêneas. Então, existem procedimentos específicos para cada um dos tipos de misturas. E nós vamos ver isso agora. Vamos começar aqui então pelas misturas heterogêneas. A primeira separação das misturas heterogêneas é as misturas sólido-sólido. Ou seja, duas substâncias sólidas que estão misturadas. Então, quais são os processos possíveis para separar duas substâncias sólidas misturadas? Pode ser por catação, que talvez essa seja a forma mais comum e mais familiar para todos nós de separação de misturas, que, por exemplo, é quando se escolhe feijão, né? Isso é uma catação. Também nós temos a ventilação. A ventilação nada mais é do que separar pelas correntes de ar, separar a parte mais leve através do vento. Pode ser separar a casca do amendoim, por exemplo, a casca do arroz. Para quem é mais antigo que lembra de como se limpava café na roça, é a mesma coisa. Isso é ventilação, separação por ventilação. Aí nós temos a peneiração ou a tramização. Bom, como o próprio nome diz, peneiração vem de peneira, tá? Separar por peneira. E o que subentende-se separar por peneira? Subentende-se que se separa por diferença de tamanho, tá certo? Então, quando você passa na peneira, as partes menores do que a peneira passam e as maiores ficam. Então, é separação por tamanho. Por exemplo, nos processamentos do trigo, existem várias peneiras que separam o trigo nos seus mais diferentes tamanhos. Beleza? Agora nós temos a levigação. A levigação, ela, ao contrário da ventilação, a levigação, essa separação é feita através de corrente de água. Por exemplo, quando a pessoa está lá no garimpo com a bateia, o sólido mais pesado vai para o fundo, que é o ouro no caso, e o cascalho mais leve fica por cima e aquela corrente de água vai limpando. Então isso é levigação. Após isso nós temos a flotação. A flotação, ela é a separação por diferença de densidade. Um exemplo disso seria separar, por exemplo, tem areia e serragem misturada. Você pega essa areia com essa serragem e coloca num copo com água, num balde com água, a areia vai ficar sobrenadante a serragem vai ficar sobrenadante e a areia vai para o fundo. Então, isso é uma separação por flotação. A separação magnética, como o próprio nome já diz, ela é feita através de um ímã. Então, por exemplo, separar nos resíduos, separar ferro do plástico, ou separar limalha de ferro do enxofre. Então, tudo o que tem atração magnética é possível separar com um ímã, ok? E isso é a separação magnética. Nós temos também a dissolução fracionada. O que é a dissolução fracionada? Dissolução fracionada é, por exemplo, se eu tenho misturado sal e areia. Aí você pega essa mistura de sal e areia e coloca na água.
O que vai acontecer? O sal vai se dissolver na água e a areia não. Então, aí você está separando, fazendo uma dissolução fracionada. Ou qualquer substância que seja solúvel em, em, em água e outra não. Bem, essas são as possibilidades de mistura quando se tem duas substâncias sólidas misturadas. Tá? Mas também existem as misturas heterogêneas sólido-líquido. Quando, por exemplo, tem partículas bem pequenas misturadas na água, essas partículas elas ficam em movimento no meio da água e não se separam com muita facilidade. Então, tem alguns processos que se utiliza para separar essas partículas quando é uma mistura de sólido em água ou sólido em líquido. A primeira delas é a decantação ou a sedimentação. Esse processo de decantação e sedimentação ele é muito usado nos tratamentos de água, quando flocos de sujeira eles são deixados para que eles sedimentem. Então, esse ato de que as partículas sólidas que estão dispersas na água vão para o fundo, esse processo é o processo de sedimentação, tá? Ou decantação, que são sinônimos. Aí nós temos também a centrifugação. A centrifugação nada mais é do que girar em alta velocidade para acelerar esse processo de decantação e sedimentação. Tá? Olha, um exemplo de separação sólido-líquido, por exemplo, é quando a tua roupa lá na máquina de lavar, ela está sendo centrifugada. A roupa é a parte sólida e a água a parte líquida. Então, quando ela gira em alta velocidade, ela faz com que essa água saia e o sólido fique. Então, esse é um processo de separação. E, como é comum, de domínio público, a roupa seca mais rápido depois de passar pela centrifugação, porque quase toda a água daquela roupa já saiu. E por último, nós temos a filtração. Que a filtração é também bem trivial, é coisa do nosso dia a dia, que, por exemplo, o café, que você põe o café num filtro e passa água. Aquele café continua naquele filtro, ele não passa, então ele está sendo filtrado. E isso serve para todos os sólidos que estão misturados com água. Serve para tudo, pode ser água e areia, água e serragem, água e plástico, água e metal, enfim, é possível se separar por filtração. Agora nós temos aqui uma mistura líquido-líquido. Lembrando que são misturas heterogêneas, então são líquidos immiscíveis. E uma das formas de se separar líquido-líquido é pela decantação. Ou seja, se por exemplo você tem água e óleo e você agita, ela vai ficar dispersa. Mas com o passar do tempo ela vai se separando. O óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. E como que normalmente se faz essa extração? Se faz através de um funil de separação. Tá? Tem um exemplar aqui de um funil de separação. Esse aqui é um funil de separação. Então o óleo vai ficar em cima, a água embaixo. Abre a torneirinha, bem devagarinho, vai deixando com que a parte que está embaixo, a fase de baixo, seja separada. Tá? Isso aqui também é muito utilizado para separar a água, separar o etanol da gasolina, para ver o quanto de etanol tem misturado na gasolina. Tá? Então, é usado o funil de separação. Bem, e por último, das misturas heterogêneas, nós temos o gás sólido, que é
a poeira, por exemplo, no ar, no motor dos carros, existe um filtro que faz com que as partículas sólidas fiquem retidas e não entrem para dentro da câmara de combustão. Então, gás sólido é separado por filtração, ok? Agora nós vamos para as misturas homogêneas. As misturas homogêneas, como vocês sabem, é aquelas misturas que, quando você olha para ela, ela apresenta apenas uma fase, certo? Então, como que se faz para separar misturas homogêneas? Existem algumas maneiras. Por exemplo, sólido líquido. Sólido líquido pode ser quando o sal de cozinha, ou HCl, está dissolvido na água. Então, para separar o sal de cozinha da água, é preciso fazer uma destilação ou uma evaporação. Quando nós queremos a parte líquida da solução, da mistura, nós usamos a destilação. Quando nós queremos a parte sólida dessa mistura, nós usamos a evaporação. Por quê? Porque a evaporação, ele evapora e vai embora. Não consegue se recuperar a parte líquida que está evaporando. Quando se trata da destilação, o aquecimento é feito em um recipiente fechado, onde tudo que evapora é de novo armazenado. Tá? Tudo que evapora se consegue capturar. Tá, ok? Agora, as misturas líquido-líquido. Por exemplo, se tem água misturada com álcool, como que faz isso? Se faz uma destilação fracionada. Se tem álcool, cetona e água. São 3 substâncias que se misturam, mas que é possível separá-las pela destilação fracionada. E essa destilação fracionada, ela é controlada pela temperatura. Tá? Você vai aquecendo essa solução e, conforme as substâncias vão evaporando, elas vão sendo armazenadas. Tá? Por exemplo, etanol e água estão misturados. Você vai aquecendo, 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 e quando chega a aproximadamente 78 graus, essa temperatura para de subir e ela vai ficar constante por um período de tempo. Essa temperatura constante em 78 graus por um período de tempo, ela quer dizer que nesse momento o que está evaporando é o etanol. Tá? Aí depois que todo esse etanol evapora, a temperatura volta a subir e vai chegar próximo a 100 graus. Então, quando a temperatura está parada em 78 graus, está evaporando o etanol. Quando a temperatura começa a subir outra vez, sabe que todo o etanol que estava na mistura já foi evaporado, já foi destilado. Então, pode-se saber que a partir desse momento não tem mais etanol naquela mistura, somente água. Certo? Então, pessoal, essa é uma explicaçãozinha rápida a respeito da separação de misturas. Se ficar alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem mandar todas as perguntas, todas as dúvidas que nós vamos, na medida do possível, respondendo. E lembrando que amanhã nós teremos o nosso, no Google Meet, o nosso encontro, que é para tirar dúvidas, para as perguntas, e se vocês quiserem mandar perguntas antecipadamente, a gente já vai preparando e responde lá no momento para vocês, ok? Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês aqui uma das importâncias da separação das misturas, ou o que as misturas podem causar. E para isso, eu usei aqui, ninguém deve fazer essa experiência em casa, tá? Eu estou aqui num laboratório, então, num ambiente controlado, mas é uma lâmpada que ela está ligada a dois conectores. Então, para que serve isso?
Nós vamos fazer uma experiência aqui para mostrar a respeito da condutividade da água, o quanto a água conduz corrente elétrica. Existe sempre uma pergunta: a água conduz corrente elétrica? Aí a resposta é: depende. Mas depende do quê? Depende se essa água está pura. Se ela estiver pura, ela não vai ser um bom condutor de eletricidade, tá? E isso talvez fique assim bem claro quando se trata de um chuveiro elétrico, por exemplo, que nós temos lá uma resistência mergulhada na água e você não toma choque quando você está tomando banho. Mas e se essa água estiver misturada? Bom, é isso que nós vamos, essa experiência que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então, nós colocamos a extensão na tomada e vamos fazer uma experiência. Aqui no primeiro becker, nós temos apenas água da torneira, tá? Apenas água da torneira. Então, ó, mergulhei aqui e não acendeu a lâmpada. Então, a água da torneira não conduz corrente elétrica. Mas e se essa água tiver sabão? Sabão em pó? Opa, se ela tiver sabão em pó, ela conduz corrente elétrica. E se for detergente lava-louça, por exemplo? Opa, também conduz corrente elétrica. E se tiver sal de cozinha, HCl? Será que conduz corrente elétrica? Vamos ver? Opa, conduz muita corrente elétrica. Então, a água conduz corrente elétrica? Ela pode conduzir se ela tiver com alguma substância que faz com que ela fique uma boa condutora de eletricidade. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado quando vai se lavar paredes, perto de tomadas, porque o sabão, como vocês viram aqui na experiência, ele conduz corrente elétrica. Ele faz com que a água se torne uma condutora de corrente elétrica e você pode tomar um chocão. Pessoal, isso é só bons estudos para vocês e até a próxima.